agora vamos abrir a trilha. A inteligência artificial antecipa o desejo do cliente. Eu gostaria de chamar Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, para mediar o painel Inteligência Artificial na decisão de negócios dos bancos. Mona, bem-vinda. Obrigada, Luciana. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo painel do primeiro dia Febraban Tech 2022. É um prazer estar aqui com vocês neste ano, mais uma vez, e dessa vez podendo recebê-los aqui presencialmente, né? Eu também agradeço a você que está aí nos assistindo remotamente pela plataforma Numis, pela internet. Nós vamos iniciar, então, a trilha que vai explorar mais sobre o potencial da inteligência artificial, suas aplicações práticas e como o setor financeiro usa essa ferramenta para apoiar a decisão de negócios e de novos serviços para a entrega da necessidade e desejos do cliente. Quanto mais a economia se digitaliza, mais dados são gerados e são passíveis de serem usados pela inteligência artificial. As informações em tempo real ajudam a ter mais clareza dos cenários. Como os dados instantâneos de economias e mercados financeiros globais podem ser usados na tomada de decisões locais? Esses são alguns dos questionamentos que nós vamos abordar agora nesse painel Inteligência Artificial na decisão dos bancos. E para isso, então, eu gostaria de chamar já ao palco a Dora Kaufmann. Dora, por favor. Dora, seja muito bem-vinda. Por favor, sente-se aqui nas primeiras cadeiras, pode ser. Dora é professora do programa de Tecnologia e Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo. Ela é pesquisadora dos impactos éticos e sociais da inteligência artificial. Eu vou convidar também o Éder Lima. Éder, por favor, suba ao palco e sente-se, por favor. Seja muito bem-vindo. O Éder é Head de Digital e Experience do Banco Bradesco. E convido também a Tânia Consentino, presidente da Microsoft Brasil. Tânia, seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui conosco novamente. Eu vou me sentar ali lá no meu local. E vamos já, então, gente, começar o nosso debate aqui, o nosso painel. Para abrir a nossa discussão, eu vou direcionar uma pergunta já para vocês todos convidados, né? A gente viu na pandemia uma aceleração geral da transformação digital, muitos sistemas foram conectados, projetos lançados da noite para o dia e uma profusão de novos dados captados. Como vocês enxergam o cenário de dados no Brasil hoje? Nós temos o necessário para compreender melhor os nossos clientes? Qual é o papel da inteligência artificial nesse volume de informações para ser protagonista nas decisões de negócios? E como começar a implementar a inteligência artificial? Eu começo, então, pelo Éder, né, com uma visão de banco, e na sequência a gente passa a palavra para a Tânia, do ponto de vista de uma grande empresa, provedora de tecnologias. E, por fim, convido a Vera para completar a visão acadêmica e de pesquisa desses questionamentos. A Dora, perdão, falei Vera, então assim, minha amiga Dora Kaufmann, professora da PUC. Éder, então, a palavra está com você. Primeiro, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje e dividir o palco com essas mulheres aqui com grande experiência incríveis aqui. Eu fico lisonjeado. Obrigado, viu, gente? Então, primeira coisa assim, deixa eu tentar equalizar um pouco o conhecimento quando a gente fala de aplicação na relação de experiência do que é IA, né? E não vamos para o techniquez, tá? Vamos fugir disso. Vamos tentar trabalhar mais na visão da experiência do cliente. A gente sabe que nossos clientes estão cada vez mais digitais. A gente sabe, né, que existe todo um avanço com as tecnologias, especialmente os smartphones e o que a gente tem visto com as redes sociais, que tem potencializado isso. E como a Dora bem colocou, a pandemia só ajudou isso a se potencializar mais. No Bradesco, na instituição Bradesco, nós temos, vocês conhecem, né, a nossa inteligência artificial chamada BIA.
E nesse período, quando a gente para ali uma barra, né, de 2019 e avança para a posterior pandemia, chegando aqui no final de 2021, a gente tem um crescimento de mais de 200% no volume de interações dos clientes com a nossa inteligência artificial. Isso já demonstra o quanto isso é aderente e quanto as pessoas buscam esse tipo de interação. E quando eu tento equalizar essa visão que eu comentei com vocês aqui, eu vou dividir em 3 visões simples, de uma forma muito simplista. A primeira é a seguinte: a gente tem inteligência artificial na frente de bots, que são as famosas atendentes, né? A gente ouve isso muito nas áreas de atendimento. A gente tem inteligência artificial nas frentes de predição, né? Nos modelos estatísticos, e dá para dar diversos exemplos. A previsão do tempo hoje é feita assim, inclusive. E a gente tem um que normalmente as pessoas não se atentam e toca muito a experiência do cliente, que são os influencers. Né? E já temos, né, essas figuras digitais sendo influencers com milhões de seguidores e causando impacto nas marcas e a forma como o cliente adere. Aqui sim é um desafio que a gente tem que aprender a usar, né? Como a gente usa essas inteligências para isso. E quando a pergunta vem para dados, se temos dados para a gente conseguir realmente extrair, né, uma posição e melhorar a experiência do cliente, sim, a humanidade como um todo nunca teve tantos dados quanto hoje. Naturalmente, a gente tem outros desafios estruturantes em cima desses dados, porque volume de dados não é informação. E a questão é como a gente processa isso, como a gente armazena e categoriza para que isso possa ser tomada decisão. Aí sim vira um grande desafio, e não em si o volume hoje, graças a esses aparelhinhos que temos nos nossos bolsos, né, e diversos outros pontos de contato. Então é um pouco disso aqui que eu queria compartilhar com vocês. Tânia. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. E conectando com o que o Éder falou, exatamente, dados nós temos aqui numa quantidade imensa, né? Jamais manejamos tanto volume de dados, e isso só vai aumentar ainda mais agora com o IoT, então tudo conectado na internet. A gente estima que até 2025 nós vamos ter 50 bilhões de dispositivos conectados à internet, girando mais de 80 bilhões de terabytes, quer dizer, byte pra caramba. E aí o que a gente precisa é de poder computacional e poder de armazenagem para tratar todo esse volume de dados. E aí entra a nuvem, que a gente viu muita aceleração no desenvolvimento de tecnologia de nuvem, principalmente, tanto na adoção como mas também na área de desenvolvimento, nesse período de pandemia, porque a gente consegue, em primeiro lugar, tratar sim de um volume gigantesco de dados. A gente tem trabalhado na Microsoft muito desenvolvimento de ferramentas cognitivas, machine learning baseado em redes neurais. Então a gente consegue trabalhar esse dado para geração de insights de negócio para diferentes segmentos de mercado. E quando a gente olha o setor financeiro, aquele olhar no cliente 360 para oferecer uma solução diferenciada ou para trabalhar sistemas antifraudes, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas o que a gente tem hoje, a gente tem sim tecnologia, infraestrutura, que é a nuvem, para tratar todos esses dados. A gente tem o IoT, que vai trazer mais riqueza, com mais dados, com mais inteligência na borda, que a gente chama, que é a fronteira inteligente, a borda inteligente. E para isso, né, quais são os obstáculos que a gente tem que trabalhar para poder maximizar isso, uma vez que a tecnologia já está disponível? No caso de uma Big Tech como a Microsoft, eu preciso garantir investimento no meu data center local. A gente sabe que o setor financeiro ele é bastante impactado por residência de dados, por regulamentações e por baixa latência. Então, ter o investimento no data center local, ele passa a ser crítico. A gente tem 2 regiões, tem 3 zonas de disponibilidade para também garantir resiliência para a operação. Então, do ponto de vista de infraestrutura, o Brasil está investindo, nós estamos investindo no Brasil. Mas tem 2 outros aspectos importantes que a gente precisa criar dentro das nossas instituições, uma cultura centrada em dados. Então, aquele data-centric culture. E isso talvez seja o maior desafio, porque às vezes o que a gente percebe é que as instituições têm tecnologia, mas elas não adotam na sua plenitude. Isso impede com que a gente maximize o uso, que a gente tenha time to market, que a gente consiga ter agilidade ou até mesmo redução de custos. Então, é importantíssimo as instituições trabalharem cultura de dados. E um terceiro ponto é a qualificação profissional. Então, a recapacitação profissional de quem está no mercado para trabalhar nessas
áreas de tecnologia, mas a recapacitação dos profissionais dentro da nossa instituição. Porque a partir do momento que eu consigo ganhar produtividade através do uso da inteligência artificial, eu estou eliminando uma série de funções repetitivas ou de baixa capacidade cognitiva. E eu preciso, até do aspecto cultural, para que essas pessoas não se sintam impactadas e sejam inimigas da adoção de tecnologia, eu preciso mostrar novos horizontes e trabalhar a recapacitação profissional desses nossos colaboradores. Então, a gente tem, sim, tudo disponível hoje, mas se a gente não trabalhar cultura e não trabalhar qualificação e requalificação profissional, a gente pode ter obstáculos na adoção dessa tecnologia. Até porque, né, Tânia, a gente vive um tempo de long life learning, né? A gente é aprendizado contínuo o tempo todo. Exato. Mas eu acho que quem vai poder completar melhor essa primeira pergunta é a própria Dora, né, que reflete muito sobre os impactos de toda essa tecnologia em nós, seres humanos. Dora, palavra com você. Bom dia a todos. Obrigada, Mona. É um prazer, uma honra. Bom, como a única pesquisadora desse campo, né, principalmente dos impactos, como a Mona falou, éticos e sociais da inteligência artificial, eu tenho que falar um pouco sobre essa tecnologia, né? Então, primeiro, quando a gente está falando de inteligência artificial, nós estamos falando de uma técnica específica. Talvez parte de vocês tenha já familiaridade. Chama-se redes de neurais profundas, ou em inglês, Deep Learning. É uma técnica. Qual é a grande contribuição dessa técnica? Que, no meu ponto de vista, é a razão pela qual ela está se disseminando na sociedade para efetuar as mais diversas, executar as mais diversas tarefas. É o fato da capacidade. É um modelo estatístico de probabilidade, né? Mas ela é o único modelo estatístico capaz de lidar com grandes volumes de dados. Então, se a gente pegar, assim, do ponto de vista lógico, como que nós, pessoas físicas e instituições, tomamos decisão? Sempre. Nós tomamos decisão com base em informação, né? Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro e na década de 80, 90, nós tínhamos acesso aos modelos estatísticos mais avançados e, digamos, equipes mais ou menos inteligentes. Só que, se tudo dava certo, o que nós conseguíamos prever era a tendência, né? A tendência do mercado, a tendência da inflação, a tendência do preço de uma ação, a tendência do crescimento de um setor. Hoje, como a gente... Voltar à lógica, decisão baseada em informação. Hoje nós temos esse volume extraordinário de dados gerado por uma sociedade hiperconectada que só fez ampliar com a Covid-19, como todo mundo acompanhou. Então, esse volume extraordinário de dados não serve para nada se não tiver um modelo estatístico capaz de lidar, de extrair informações úteis desse volume extraordinário de dados. É aí que entra essa técnica, né? Só que essa técnica ela foi reconhecida por um evento específico que aconteceu em 2012, tanto pelo mercado quanto pela academia. E ela começou a ser implementada, de fato, em larga escala, a partir, talvez, de 2017, 2018. Isso significa o quê? Que nós estamos nos primórdios dessa técnica, né? Então, ela tem uma série de questões, uma série de limitações, uma série de efeitos negativos, potenciais efeitos negativos, que não estão equacionados, que a gente provavelmente vamos voltar a esse assunto ao longo desse painel. Então, não é fácil o processo de implementação da inteligência artificial dentro de uma instituição, de uma empresa, de um banco, de uma instituição financeira. Apesar de apontar com benefícios muito grandes, o processo de implementação não é simples, né? Talvez, eu suponho que grande parte de vocês são da área bancária e financeira, que é um setor que já está usando a inteligência artificial há algum tempo, né, que começou com a otimização dos seus processos internos, operacionais, né, desde reconhecimento de assinatura, que é um sistema de reconhecimento de imagem, até gestão de portfólio, e que foi migrando para relacionamento com o cliente através dos chatbots e outras aplicabilidades. Então, na financeiro e bancário, o setor já tem uma certa experiência. O que falta bastante ainda, mesmo no setor financeiro e em todos os outros setores, é a gente definir, quer dizer, a sociedade definir, principalmente o poder público, as instituições responsáveis, no caso o Banco Central, definir quais são as diretrizes
e regulamentar o uso dessa tecnologia. Para quê? Maximizar os benefícios e mitigar os danos, que não é só dano em relação ao usuário afetado, é dano interno, é o dano da própria instituição, do ponto de vista de reputação, de não estar de acordo com a compliance, né, com todas as regras de mercado, as regras específicas de setor. Então, é um pouco isso, só para dar uma introdução. Muito obrigada. Muito obrigada, Dora. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, Tânia. Nós que vivemos nesse mundo digital, né? Quer dizer, a união de operações entre o físico e o digital, e as novas demandas de consumo, elas têm gerado cada vez mais a necessidade de acompanhamento em tempo real de informações de diversos contextos globais. Como é que a Microsoft tem auxiliado as empresas na transformação necessária para capturar os dados em tempo real e transformar isso em decisões de negócio, Tânia? Quais são as maiores dificuldades para se habilitar isso nas empresas? Bom, nós temos inúmeros exemplos em diferentes setores do mercado, então a inteligência artificial está aqui para empoderar o humano, não é substituir o humano, mas é para nos empoderar e transformar dados em insights de negócio. Eu vou dar um exemplo que nós estamos demonstrando aqui no nosso stand, que é a nossa plataforma de Microsoft Contact Center, em parceria com a Nuance, uma empresa que foi adquirida pela Microsoft para enriquecer a experiência do cliente. E o que um dos desafios do setor financeiro é engajar, e aí vários setores, varejo também, isso é muito importante, engajar com o consumidor através da multicanalidade. E engajar com o consumidor com segurança, porque a gente sabe, o Brasil é um país-alvo para cibersegurança, e aqui é uma grande preocupação nas soluções da Microsoft, que nós nos consideramos o maior solução global, maior provedor global de soluções de cibersegurança. Então, todas as nossas soluções, a gente tem um pilar aqui de segurança, que isso acaba sendo fundamental. Então, um grande desafio começa na autenticação do usuário. E aqui a nossa solução, né, o Microsoft Contact Center, a gente faz autenticação por voz, que é uma assinatura única. Mas não é só a voz que a gente captura, é voz e comportamento. Então, vai pegar no meu tom de voz, mas a forma como eu falo, as palavras que eu uso, os canais que eu utilizo. Então, está monitorando o meu comportamento e, ao mesmo tempo, monitorando o dispositivo que eu estou usando. Eu estou falando do meu celular, esse celular habilitado, eu estou falando de um celular diferente, porque eu posso sim gerar autenticação com segurança, ao mesmo tempo que eu tenho uma excelente user experience. Porque esse era o dilema do passado, comprometer a usabilidade de um produto para garantir a segurança. E se tem que fazer aqui uma escolha, a escolha tem que ser segurança. Mas hoje a gente garante, através da assinatura da voz, uma excelente usabilidade, ao mesmo tempo que eu garanto uma assertividade fantástica. Então, olhando o dispositivo, dados da operadora, localização, a minha assinatura da voz e a forma como eu utilizo os canais, eu posso, em poucos segundos, ser homologada e permitir o meu acesso a diferentes sistemas. Isso é crítico no mundo de Open Finance, no mundo que o banco quer se diferenciar como plataforma, não só como um serviço financeiro. E a gente percebe aqui uma tremenda redução de custo, uma super redução de fraudes, e eu consigo ter aqui uma assertividade em autenticação, por exemplo, de 99% contra 80% quando eu uso senhas. Então, eu tenho um risco muito maior de fraude e de vulnerabilidade de sistemas quando eu uso um sistema tradicional de senhas. Então, esse é um dos exemplos tangíveis de adotar tecnologia, usando aí o machine learning, que vai reconhecer voz e comportamento, e quanto mais eu interagir com os múltiplos canais, mais dados, mais rico vai ficando o algoritmo, e vai permitir para mim, para a usuária, um uso gostoso do multicanal, atendendo às minhas necessidades com segurança. E para a instituição que oferece o serviço, segurança, como a Dora falou, a gente tem que se preocupar muito com reputação, privacidade de dados, violabilidade dos dados. Então, para a instituição que está oferecendo aquele serviço, ela também tem essa garantia. Fantástico, Tânia, fantástico. Mas e a dificuldade de implementar isso nos sistemas, nas empresas?
Para o usuário, passa a ser intuitivo. Então, quanto mais intuitivo e fluida for a experiência, melhor. E é isso que a Microsoft vem trabalhando no nosso Contact Center, com bots, com esses aplicativos na Nuance, na área médica, na área de varejo, na área de bancos. A gente quer uma experiência intuitiva. Dentro das instituições, a preocupação com segurança e privacidade de dados, principalmente no setor tão regulado quanto financeiro, ela já existe. O que nos faltam é mão de obra qualificada. Eu preciso de gente para treinar o algoritmo, eu preciso de gente para implementar o sistema, eu preciso de desenvolvedores. E aí vem uma outra coisa que a gente tem aplicado muitas soluções de autenticação e de proteção baseado em low code, no code. Considerando que a gente tem no mundo de TI um gap gigantesco de profissionais, nos faltam hoje 400 mil profissionais. E esse gap aumenta na taxa de 100 mil profissionais por ano. Então, eu não tenho gente para implementar toda essa tecnologia na velocidade que a gente precisa. E aí entram as ferramentas de low code, no code, que através aqui, que aí é o negócio que desenha a solução, e o negócio pode implementar com baixíssimo conhecimento de código. Então, é uma forma também de mitigar esse lado da falta de mão de obra qualificada no mercado. E aí temos que investir, e eu convido vocês que estão todos aqui a participarem com a Microsoft no programa Conecta Mais, porque a gente busca levar capacitação profissional e emprego na área de tecnologia para a grande massa da população que pode perder seus empregos através do uso de IA. Bacana, a gente está sempre tocando nesse tema nas nossas lives Febraban News, da falta de profissionais para a área de TI, né, da falta de capacitação, de que os empregos estão aí, né, nessa área de TI, de tecnologia, onde há profissionais disputadíssimos no mundo todo pela falta, né, de que o digital criou essa demanda imensa. Então, gente, vamos ficar bem atento aqui, né? Todos nós. Muito obrigada, Tânia. Eu vou agora fazer minha pergunta para a Dora, né? Quero passar a palavra para a Dora Kaufmann. Gostaria de explorar mais sobre como a inteligência artificial pode auxiliar na leitura de todos esses dados coletados, Dora. Conectá-los e tomar decisões em prol do consumidor e, ao mesmo tempo, em benefício das empresas. Dora, a inteligência artificial pode comandar todo esse processo ou é importante uma parceria humano-máquina para se conseguir resultados melhores dessas análises em tempo real? A sua pergunta não é simples. Aliás, todas as suas perguntas têm várias perguntas dentro de uma única, né? Bom, primeiro que eu acho que a gente tem que evitar a supervalorização da inteligência artificial, né? Ela é uma tecnologia de ponta hoje. Eu acredito que ela é a tecnologia de propósito geral do século XXI, exatamente pela capacidade, pela ser o único modelo que lida, como eu já falei, com grandes volumes de dados, que hoje os modelos emergentes de negócios são data-driven, e a transformação digital também das empresas constituídas, ou dos bancos constituídos, também é data-driven. Mas a gente pensar assim, por todas essas, exatamente por ser apenas, entre aspas, um modelo estatístico de probabilidade, e que tem uma série de problemas, ele não pode, eu acho que um equívoco é quando o usuário gestor, porque para mim é uma diferença fundamental a gente qualificar o que é o usuário final e o usuário gestor, né? Para mim me preocupa agora mais o usuário gestor. O que é o usuário gestor? É o gestor de banco, é o gestor de RH, é o gestor de saúde, é o gestor de educação. Esses gestores, eles, para mim é mandatório que tenha uma noção da lógica e do funcionamento dessa tecnologia, para poder, inclusive, fazer as perguntas certas para o fornecedor de tecnologia, né? E também para poder saber qual é o melhor caminho de implementação para evitar riscos, porque a questão, vocês, a maior parte do mercado financeiro sabe que a questão não é risco, todas as atividades têm risco. O grande problema do risco é você não saber qual é o risco que você está correndo. Porque aí você não se protege. Se eu não sei qual é o risco, eu não me protejo. Então, se você usa a tecnologia de inteligência artificial na sua operação, no seu relacionamento com os stakeholders, e se você não conhece como ela funciona, você está correndo um risco que você não sabe mensurar, né? Então, o que é essa tecnologia hoje? Para mim, ela é um parceiro. O que eu estava falando antes, o grande equívoco é
considerar que, como é um processo automatizado de decisão, que essa decisão é soberana, né? Eu acho que hoje, por todas as limitações dessa tecnologia, ela é um parceiro do especialista humano, né? Então, é uma referência. Um médico, quando ele recebe um indicador, por exemplo, de um determinado tratamento por um sistema de inteligência artificial, ele tem que refletir com outros parâmetros que ele tem. E assim vai, em todas as áreas, né? Isso é muito importante. Não considerar como soberana. É um parceiro, é um indicador muito importante que a gente tem. Bom, aí, mais duas observações. O sistema, quando você monta um sistema, né, claro, a gente não tem tempo para falar mais aprofundado sobre isso, mas quando a gente monta um sistema de inteligência artificial, ele tem várias etapas. Todas essas etapas, elas têm decisões humanas. Isso significa o quê? Que a subjetividade humana permeia toda a montagem do sistema, né? Então, são os humanos que definem, por exemplo, qual é a tarefa do sistema. São os desenvolvedores humanos que definem as variáveis iniciais para entrar no sistema. São os desenvolvedores humanos que definem, escolhem a base de dados, que fazem o processo de treinamento, que faz a verificação, que inclusive desenvolve a visualização dos resultados, que interpreta os resultados, né? Então, todas essas etapas, diferente do chamado black box, que é específico da técnica de redes de neurais profundas, todas essas etapas, elas são passíveis de auditoria, são passíveis de serem checadas, e essa é a função para se proteger dos potenciais riscos, que todas as instituições que estão adotando inteligência artificial, obrigatoriamente, têm que estar atento, né? E a segunda questão, assim, que nesse curto tempo, que eu queria chamar a atenção, é que eu acho que a gente tem que sempre colocar no contexto. Assim como tem uma supervalorização dessa tecnologia, existe também uma demonização por essa tecnologia. Aí eu gostaria, só para a gente refletir junto, pensar qual é a alternativa que a gente tem hoje. Quando se faz uma crítica forte daqueles que criticam o uso da inteligência artificial, por exemplo, na decisão automatizada de crédito, essa crítica deixa de levar em conta qual é a alternativa que a gente tem. A alternativa são pessoas tomando decisão de crédito, né? Então, as pessoas são preconceituosas, enviesadas. Assim, nós tomamos todas as decisões, nós tomamos em função das nossas crenças, da nossa experiência, né? E dizem os especialistas, que não é minha área, que a gente tem controle sobre 20% de fato, qual foram as razões daquela decisão. O resto é o tal do inconsciente, ou outras variáveis que a gente não controla, emoção, sentimentos, né? Então, essa é a alternativa. Então, o que a gente tem que verificar é se, por exemplo, no caso que eu estou dando o exemplo de decisão de crédito, qual é o ganho que se tem de automatizar esse crédito em relação a outra opção, que são pessoas tomando a decisão, né? Então, todas as decisões a gente tem que comparar, né? Eu trabalhei vários anos no mercado financeiro e é isso. Eu participei de reuniões de decisão de crédito e tem uma variável de subjetividade muito grande naquelas decisões, né? Então, hoje, qual é o benefício de automatizar, por exemplo, a decisão de crédito? Estou dando um exemplo só, mas é só para ilustrar. A gente aumentou a base de crédito, se eu não estou enganada, de 2010 era de 1,5 bilhões, hoje nós estamos no Brasil, né, em 4,7 poucos bilhões. Né? Então, o fato de ter uma tecnologia que permite lidar com um volume maior de informações, potencialmente aumenta a probabilidade de reduzir o risco. Com isso, o emprestador se sente mais confortável de ampliar, de oferecer crédito uma base maior de tomadores de crédito, né? Então, essas questões que a gente tem, não é fácil a implementação, eu volto a dizer, dessa tecnologia, se a instituição está querendo que ela seja implementada de uma forma segura, né? Você precisa mudar a cultura interna, como a Tânia falou, você precisa ter uma cultura voltada a dados, você precisa mudar os processos internos, você precisa capacitar profissionais. Agora, além
também agora só para concluir, além da questão de que falta profissional, que todos nós acho que estamos conscientes disso, falta profissionais para desenvolver, para lidar direto com a tecnologia, eu acho que para mim, o que mais me preocupa, porque eu acho que isso vai ser resolvido, porque as empresas estão empenhadas nessa solução. Mas o que mais me preocupa, que pouco se fala, é a inédita interface entre homem e máquina, para qualquer atividade, né? Então, hoje, eu desconheço qualquer atividade que não tenha hoje uma interface diferente entre... E aí a gente está falando de todos os trabalhadores em geral. Então, para concretizar, pegar um exemplo de chofer de caminhão, motorista de caminhão. Motorista de caminhão tem 10, 15, 20 anos que é um excelente motorista. Hoje, os equipamentos, né, os caminhões de carga, transporte de carga, têm tecnologia embarcada, inclusive inteligência artificial. Esse motorista que sabe dirigir perfeitamente um carro tradicional, ele não consegue, porque não tem formação para lidar com equipamentos de tecnologia embarcada. Então, assim como eu acompanhei algumas implementações de chatbot em alguns bancos, equipes que tradicionalmente faziam a curadoria do telemarketing, parte dela, significativa, não conseguiu migrar para fazer a curadoria de chatbot com inteligência artificial, porque faltava formação, não é uma questão de treinamento, né? Então, isso são algumas questões. Eu acho que, assim, acho que tem um benefício extraordinário a inteligência artificial, mas eu, como pesquisadora, para mim, é uma obrigação minha alertar que não é fácil esse processo. O processo de implementar com segurança essa nova tecnologia. Obrigada, Dora. Agora a gente então vai saber do Éder como é que é, né? Justamente do lado da instituição, Éder. Eu gostaria de entender um pouco mais, né, sobre o uso da IA na prática, dentro de uma instituição financeira. A hiperpersonalização já é real, está sendo aplicada em todo o setor financeiro. Você poderia falar um pouquinho mais para a gente como é que tem sido essa aplicação no Bradesco, na perspectiva do atendimento aos clientes, como os dados coletados em tempo real estão sendo combinados com análises do cenário global, para se tomar decisões e se dar ofertas mais contextualizadas e benéficas para o consumidor? Perfeito. Primeiro eu queria conectar aqui com o que a Dora comentou, que eu achei fantástico, né? Que é realmente esse desafio que a gente tem de saber usar a tecnologia. E por que eu estou dizendo isso, né? É da mesma relação que a gente tem um carro hoje, né? Que é diferente dos nossos cavalos, né? Que ele consegue nos levar, ou até um caminhão, como ela comentou, que consegue transportar nossa carga de uma forma muito mais eficiente e mais rápida. Se a gente não souber usar isso, a gente pode colidir com o carro, a gente pode ter um problema de tráfego, enfim. E a mesma relação para a IA. Vou dar um exemplo muito simples, vocês estão acostumados com isso olhando nas redes sociais, inclusive várias matérias falando sobre a bolha, né? Que existe quando você clica em alguma coisa, quando você pesquisa algum termo. E aí você fica preso só naquele assunto. O algoritmo não está fazendo nada de errado. Se ele foi drivado, né, se o grande objetivo dele era realmente encontrar o que tem mais sinergia com você, ele vai naturalmente tentar ficar rodeando aquele ponto. Naturalmente, como a Dora bem mencionou, uma visão Deep Learning, ela consegue também jogar outros ingredientes aqui para saber se algum outro caminho também lhe interessa. Mas como é uma coisa um pouco mais evoluída, a maioria dos machine learnings mais, né, duros, vamos chamar assim, eles trabalham com essa bolha. E essa observação de onde a gente está levando o nosso cliente e o que a gente vai fazer com ele é uma relação total de experiência nossa, uma posição nossa cognitiva humana de observar se isso está dentro do objetivo que a gente gostaria, que era levar aquele cliente para aquela direção ou para aquela outra. E isso é a nossa responsabilidade. E aí, conectando então com a pergunta da Vera, assim, como a gente funciona lá no Bradesco, né? Como a gente usa isso? Então, boa parte da nossa tecnologia, ela é embarcada em algumas frentes. E, de novo, IA, gente, não é somente, né, também mas não é somente aquela visão, né, dos robôs que falam com a gente, o exemplo da Bia. Né? Ela também está embarcada em segurança, como a Tânia colocou, ela está embarcada nas opções de crédito que a gente tem com todos os nossos modelos, que facilitam e democratizam, porque realmente, numa visão humana, você vai ter percepções, e o robô, nesse sentido, contribui para assim, ser mais democrático, entender os pontos reais. Éder, aproxima o microfone um pouco. Obrigado. E um outro ponto importante nessa linha aqui é todos esses robôs têm que trabalhar em consonância. No Bradesco a gente tem todas as linhas de crédito, como vocês bem conhecem, nós temos todas as linhas de financiamento, nós temos as linhas, né, inclusive da segurança que a gente tem dentro disso, toda a validação de aceites de formulários, né, e toda a seguridade do que a gente está recebendo como documentos e a leitura disso, e tudo isso é embarcado com IA.
Só que para que esse cenário inteiro funcione, aí eu vou conectar de novo com o que a Tânia comentou, a gente tem um desafio interno que são as frentes de dados. Tanto de infraestrutura, de você conseguir coletar tudo isso, de você conseguir massificar esse volume para que você consiga usar. E nem tudo, pessoal, já deixando muito claro, é real time. E nem deve. Tem decisões que você tem que entregar para o seu cliente real time. Ele está ali na frente de uma operação, seja num device móvel, seja numa visão, né, presencial ali com um agenciado. Ele precisa de um crédito. Ali você precisa ser real time. Mas em muitos momentos você tem toda uma leitura do cenário daquele cliente, você está se tornando preditivo e vai contribuir para ele de alguma forma ofertando alguma coisa. Isso não necessariamente precisa de dados real time. O que barateia a sua operação, o que facilita o uso dessa informação e consegue contribuir para isso. E quando a gente toca essa parte com experiência, né, e aí literalmente o que toca esse cliente, aí eu vou usar naturalmente a Bia aqui como exemplo, como eu começo a conectar de forma escalável, até porque eu não teria como ter tantos profissionais para atender esses milhões de clientes que existem dentro da instituição, de forma escalável, é através da tecnologia IA, que consegue uma conversação, que consegue se conectar com aquele cliente. E essa delicadeza até das palavras, do tom, da forma como você se comunica com aquele cliente, podem ser personalizadas. Elas podem ganhar, né, tons diferentes de acordo com cada cliente. Algo que um humano consegue fazer, sim, mas numa escala muito baixa, né? E com pouquíssima informação sobre cada indivíduo que vem falar com ele. Essas relações é o que a gente tem feito dentro do Bradesco para melhorar a nossa capacidade de atendimento. Isso, naturalmente, tem uma eficiência operacional gigantesca, né? Contra uma operação, ao exemplo de uma operação de saque de atendimento ao cliente. Mas o que é importante comentar? O objetivo não pode ser somente eficiência operacional. O objetivo tem que ser realmente você atender o objetivo que é o seu cliente. Conseguir trazer para ele a mesma conexão que ele teria e o mesmo carinho e atendimento que ele teria com aquele funcionário através de uma tecnologia. E para isso, a curadoria humana ela é necessária dentro de uma IA, nesse treinamento dela, do entendimento. Não é só uma questão de NLP, né? de eu entender o que a pessoa falou e traduzir para um objetivo. Também tem o tom dessa resposta e onde eu quero trazer essa dúvida para o cliente. Existem desafios aqui, gente, simples, mas que trazem todo o transtorno para uma IA. Há um exemplo do seguinte, quando você tem uma conversa cujo qual o cliente não respondeu mais para a IA não sabe disso, ela só fica esperando aquela resposta. Depois o cliente vai embora. Horas depois ele volta e pergunta outra coisa. Se a IA não entende que o assunto acabou e ele está falando de outra coisa, ela acha que a resposta é da primeira pergunta, ela consequentemente vai falar que não entendeu, ela vai ter problemas naquela conversação, algo que um humano não faria. Então, essa tratativa também requer o nosso tato humano em experiência de entender que a gente deveria cortar aquela conversa, que a gente deveria finalizar ela, ensinar isso para a IA como uma criança mesmo, né? De como se lida com o ser humano. E todas essas relações elas vão estar pela expertise dos profissionais que hoje existem no mercado financeiro. Então, a gente precisa traduzir essa visão de como eu uso a tecnologia, assim como aprendemos a usar nossos devices que estão hoje, nossos carros, aviões, o que seja, né? Ao longo dessa história que a gente vem vivendo. E a IA é mais uma ferramenta para isso. Então, temos o desafio da frente técnica, e eu digo tanto de dados como de desenvolvimento mesmo, né? A nossa área de TI. Mas um grande ponto é que as visões de negócio também consigam absorver como eu uso essa tecnologia ao meu favor. Como eu, numa linha de operação de crédito, consigo entender o que esse robô pode fazer por mim. E até, como a Dora bem comentou, para que eu não caia numa bolha cujo qual eu acho que a tecnologia vai resolver o meu problema. Não, ela vai te ajudar a resolver o objetivo. Então, precisa do seu expertise e precisa da sua curadoria junto para que a gente entenda se esse objetivo realmente está sendo sanado. Legal, Éder. Muito obrigada. A gente vai agora tentar entender um pouquinho melhor tudo isso que você falou, fazendo uma rodada novamente com todos vocês para saber como a inteligência artificial pode servir no ambiente organizacional. Vocês fiquem à vontade para complementar as respostas um dos outros, por favor. Novas informações do ambiente externo e interno da empresa podem ser analisadas em tempo real para criar vantagens competitivas e ajudar a atravessar momentos críticos de incerteza. Como esses dados estão ajudando os líderes a tomarem as melhores decisões e como podemos potencializar esse movimento saindo de um cenário do achismo para o chamado data decisioning. Tânia, a gente começa com você. Bom, só complementando um pouco do que o Éder e a Dora falaram sobre programação do algoritmo e a área de desenvolvimento, aí vem a importância da diversidade e inclusão. A gente pode perpetuar preconceitos na hora de conceder um empréstimo, na hora de aprovar um cliente,
se a nossa área de desenvolvimento só tem aqueles grupos de iguais. E os grupos de iguais são homens brancos, com formação semelhante. Então, você ter grupos diversos, inclusivos e de multi-áreas na área de desenvolvimento de soluções, na área de negócios, para entender a diversidade dos nossos clientes, porque os nossos clientes são diversos e eu preciso me conectar com eles. A nossa incapacidade de fazer essa leitura pode nos tirar do mercado. Agora, falando um pouco, né, de decisão, também gostaria de dar alguns exemplos. Na área de cibersegurança. A Microsoft monitora todos os dias mais de 24 trilhões de sinais. A gente monitorava 8 trilhões de sinais de ameaça por dia no início da pandemia, agora são 24 trilhões de sinais. Isso nos permitiu entender potenciais ataques e nós bloqueamos, o ano passado, mais de 30 bilhões de ameaças em e-mails. Então, e hoje, o que aconteceu como consequência? A gente vem empoderando a nossa plataforma, o Microsoft 365, o Outlook. Vocês, quando recebem e-mails, vocês já recebem dicas se esse e-mail é de uma pessoa, de um emissor frequente, se é uma pessoa fora da organização, se tem algum arquivo suspeito que você não deveria anexar. Então, aqui, por exemplo, uma forma simples da inteligência artificial nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa gestão de e-mails. E nós conseguimos, antecipando, cruzando dados, cruzando esses trilhões de sinais que a gente captura no mundo, bloquear 30 bilhões de ameaças nos e-mails dos nossos colaboradores, e a gente está presente em mais de 95% da Fortune 500, então as grandes empresas estão baseadas na plataforma Teams, no Microsoft 365, mas a gente também conseguiu evitar ataques de governos. Então, tem um lado muito sério e perigoso, né, do uso de toda essa inteligência, essa tecnologia também para o mal. E aí a Microsoft aqui, usando a tecnologia para o bem, cruzando esses dados e antecipando movimentos. Uma outra forma, falando também no setor financeiro, e aí nós lançamos um produto chamado Cloud for Financial Services, porque a gente tem dentro do setor financeiro empresas tradicionais que tem lá a sua área de TI, com o seu banco de dados muito em silos, e aí a gente não consegue ter uma visão 360 do cliente. Então, as instituições financeiras hoje, elas têm como desafio engajamento com o cliente, e a gente percebe uma baixa fidelidade de cliente. Então, como que eu fidelizo? Então, esse é um desafio. Gestão de crédito, como o Éder comentou, e sem bias. Gestão de documentos, que é uma coisa absurda no mundo financeiro. E gestão de documentos no mundo de compliance, de data, de dados, que aí é a parte LGPD. Então, um mundo muito regulado e ainda com LGPD. Então, como que você faz tudo isso? E aí, nós, consumidores, cada vez mais exigentes, gostamos de ficar em casa e poder fazer tudo através de múltiplos canais. E o que eu quero não é um banco só para guardar o meu dinheiro ou para me conceder um empréstimo ou um investimento. Eu quero um banco que me ajude a navegar na minha vida. E aí, o banco ele tem que se transformar em algo além de uma instituição financeira. Aí pega o Bradesco, por exemplo, que tem seguros, que tem o seguro saúde, que tem o próprio banco e muitos outros negócios. Como que a gente consegue, aí a gente vem falando muito em super app, criar um super app que vai transformar o Bradesco em mais do que um bancão, né? E transformar isso de forma conectada, que ele vai trabalhar o engajamento com o seu cliente, talvez no canal da minha preferência, que vai ser diferente do seu canal de preferência. Então, a inteligência artificial, ela vai dando as ferramentas, e aí a nossa cloud para setores financeiros, ela vai conectar diferentes aplicativos, diferentes silos de dados, para que vocês possam ter essa visão 360 do cliente. E aí, de novo, vou tratar com esse cliente no canal de melhor preferência. Eu entendi que esse cliente foi pedir um empréstimo e destinou esse empréstimo para compra de carro. Eu vou oferecer alguns serviços relacionados a essa compra de carro e eu consigo oferecer uma experiência para o cliente
muito maior do que apenas um serviço bancário, e isso vai garantir a fidelização do cliente. Como consequência, a gente tem aqui redução de custos, e só na parte de gestão, de engajamento de clientes, utilizando os recursos da nossa cloud para sistemas financeiros, a gente traz economias de 30% a 40% naquela linha para o cliente, e aumenta de forma significativa a satisfação do cliente. Então, é isso que a gente busca, fidelizar cliente, diminuir burocracia, aumentar a colaboração, e quando você consegue fazer mais com menos, você está aumentando a própria satisfação do funcionário do banco. E aí a gente tem várias plataformas também conectadas, que aí está o Teams, o Microsoft Viva, trazendo sinais do colaborador do banco, para garantir que ele seja produtivo, mas para garantir que ele tenha períodos de descanso. Que aí tem um outro problema que é recorrente das empresas hoje, é a saúde mental, o burnout em função do excessivo aumento de reuniões virtuais, e aí as plataformas vão dando sinais se eu estou tempo demais na ferramenta, se eu estou trabalhando tempo excessivo com um determinado grupo e não com o outro, se eu estou trabalhando sem intervalos, o que pode me levar a um burnout. Então a gente consegue fazer a gestão, a experiência do colaborador ser mais rica, a gente consegue fazer a experiência do nosso cliente ser mais rico, e a gente consegue dar agilidade através desses diferentes conectores e dos insights que a Cloud for Financial Sector vai oferecer, a gente vai conseguir ajudar o banco a transformar o seu próprio serviço e a sua própria empresa. Maravilha. Éder, eu queria que você complementasse, e depois a Dora também essa parte. Perfeito. Então, assim, pessoal, tem um ponto importante aqui que vocês vão perguntar assim, Éder, por favor, ajuda a gente aqui como um consultor. Por onde eu começo? Minha empresa não tem esse nível que o Bradesco já tem, né, o tamanho do conglomerado, e a gente conseguir dar uma linha de crédito usando o nosso conglomerado para um cliente correntista dentro do nosso aplicativo versus o que eu posso fazer via losango. E eu não posso canibalizar, né? Existem perfis. A IA nos contribui para isso, para que essa tomada de decisão possa ser de uma forma rentável para o cliente, né? Com atendimento que realmente dá o best fit para ele, mas naturalmente sem atrapalhar nossas operações e sem atrapalhar o nosso progresso. Então, isso é um tipo de caminho. Quando a gente olha isso, eu vou dividir em camadas rápidas aqui, então. A primeira camada é a seguinte: segurança. Sem dúvida nenhuma, IA está em outro patamar para nos ajudar a dar escala nisso. Pô, e o que a gente quer com isso? Naturalmente, né, defender nossas companhias, nossas empresas, mas não é esse o nosso objetivo final. Nosso objetivo é tirar a fricção para o nosso cliente, para que ele consiga uma autenticação mais rápida, para que ele consiga um atendimento mais rápido e para que ele também se sinta seguro dentro da instituição, né? Ele coloca o patrimônio dele lá. E eu vou conectar com uma coisa que eu adorei, que a Tânia falou aqui, que é assim, né? A gente olha para o mercado financeiro e, basicamente, a menos que exista na população diversos faraós aqui, né? Ninguém está juntando riqueza, né, por juntar. Na verdade, as pessoas estão ali com todo o suor do trabalho delas, com a vida delas ali, e utilizando aqueles recursos para adquirir os sonhos e as coisas que elas precisam. E nós, como instituições financeiras, somos o hub disso. E, então, está na nossa mão aqui, com um passo muito mais rápido, até que varejistas e outros segmentos, né, de prover isso para o cliente, de ajudar ele a alcançar esse objetivo. Seja por meio de um crédito ou um financiamento para adquirir uma casa, por exemplo, ou um carro, um bem, né, tal, seja por meio de um cartão de crédito que facilita uma vida simples de uma compra do dia a dia, né? E através até de aplicativos como a ideia do Super App, da gente conseguir, né, entregar, né, para o cliente tudo no mesmo lugar, facilitando o melhor canal cujo qual ele gostaria de interagir, mas não abrindo mão daquele cliente mais antigo. Afinal, temos diversas, né, faixas etárias dentro da população e diversos gostos. Tem cliente que prefere usar um ATM machine, e não tem nada de errado. E a gente não pode abandonar isso e entender que não, é um processo legado, né? A gente tem que, na verdade, dar a melhor experiência onde quer que seja. E uma experiência omni. Afinal, eu poderia ter um celular descarregado nesse exato momento, estar na rua e precisar, né, do apoio da minha instituição. E aí o ATM está ali numa continuidade do que eu estava tentando finalizar no meu aplicativo. Esses carinhos todos, esse olhar que a gente tem pelo cliente, a IA consegue nos ajudar, como a Tânia bem colocou. Ela consegue enxergar possibilidades, enxergar horizontes aí que a gente pode, né, vir a atuar. E, naturalmente, aí vocês vão saber como colocar isso de uma forma do Pareto, do objetivo do que vocês precisam. Outro ponto para a gente chegar nessas faixas, então vamos seguir para um segundo ponto, é a frente dos profissionais que a gente comentou. E isso cai na caixa de dados. A empresa tem que respirar dados, ela tem que entender que ela tem que ser drivada por esses objetivos. Caso contrário, a gente vai sempre trabalhar na visão de percepção. E aí vem os riscos disso. Lembrem-se que a IA tem um poder de potencializar o nosso objetivo. E se ele for por uma premissa errada,
nós vamos levar a instituição, né, a empresa, para o lugar errado. Por isso que é muito importante que a gente saiba do que a gente está falando, como a Dora bem colocou, a gente entenda como funciona aquele algoritmo e a gente comece a utilizar baseado num objetivo com boundaries muito claros do que ele não pode fazer ou do que a gente tem que parar quando ele chegar naquele ponto. Isso é muito importante para cada instituição. Uma vez que a gente consiga essa relação, aí sim, utilizar grandes parceiros para justamente potencializar essa visão. Pô, por quê? Eu não faria nenhum investimento para tentar inventar a roda num primeiro momento. Acho que para a gente ter isso, já tem instituições muito fortes aqui, né, como um todo, né, hoje na feira aqui, que podem contribuir com diversas visões, com muito aprendizado. E com essa pluralidade, com certeza, vocês conseguem dar passos além. Então, assim, seriam essas as minhas orientações aqui, né, para que a gente consiga evoluir. E, de novo, nada disso é pela própria tecnologia, nada disso é somente para eficiência operacional, né? A gente está fazendo isso em prol de um cliente que está na outra ponta, que vai fidelizar, que vai gerar a instituição, que vai girar o que a gente precisa. Então, que esses dados, que essas visões sejam usadas para atender esse objetivo. Então, para que a gente entenda a visão do cliente primeiro. Caso contrário, a gente começa a tentar empurrar crédito até para quem não quer. A gente começa a tentar empurrar cartão para quem não precisa. E a visão tem que ser inversa. Dado o seu objetivo, eu vou tentar entender qual desses produtos que eu tenho aqui nesse legado financeiro gigantesco vai te atender. E aí a gente tem que sair, partir do cliente para dentro da empresa e não da empresa para cima do cliente. Legal. Dora? Bom, pegando... Tá pegando? Do final que o Éder falou, realmente não existe um roteiro universal para a implementação da inteligência artificial no seu negócio, né? Depende da situação da empresa, depende, bom, do contexto, do mercado que ela funciona, mas, sem dúvida, a pergunta inicial é qual é o meu problema de negócio, né? E não qual é a tecnologia que eu vou usar. Qual é o meu problema de negócio, quais são as condições, e a partir daí eu vou identificar qual é a melhor solução que seja de inteligência artificial, que não necessariamente é a melhor solução, né? Tem um custo de implementação da inteligência artificial que não, às vezes não é adequado, não compensa para determinados objetivos de negócio. Mas eu quero falar um pouco, assim, a última intervenção, eu quero falar um pouco no geral. O ambiente que a gente vive hoje tem dois grandes desafios. Ou melhor, tem duas grandes variáveis que caracterizam esse ambiente. É a aceleração e a complexidade. Essas duas variáveis, elas impactam fortemente a maneira como nós, instituições e pessoas e governo, nos adaptamos a essas mudanças, transformações que estão em curso. E por essas duas variáveis, elas impactam diretamente na desigualdade. Então, hoje nós temos, durante a pandemia da Covid-19, essa palavra desigualdade apareceu muito na mídia, né? A pandemia trouxe uma transparência que a gente não tinha até então sobre a desigualdade. Mas tem desigualdade, a complexidade, a aceleração, gera desigualdade em 3 níveis. Nós estamos tendo desigualdade entre países, né? Então, a China e a Índia, a China e os Estados Unidos estão na liderança disparado do desenvolvimento, da pesquisa, desenvolvimento e implementação da inteligência artificial, deixando para trás vários países, inclusive o nosso. Tem desigualdade entre empresas, né? As empresas que estão no processo de transformação digital mais acelerado, mais avançado, ou as empresas ou bancos emergentes que já... Na partida, o seu modelo de negócio já é baseado em data-driven, consequentemente, inteligência artificial, e a desigualdade entre pessoas. Então, quando a gente pensar um pouco sobre isso, quer dizer, essas desigualdades, essa técnica específica que eu mencionei antes, né, que é a técnica que permeia a maior parte das aplicações hoje de inteligência artificial, a tal da rede de neurais profundas, ou Deep Learning em inglês, ela é baseada em dados, né, como eu já falei também. Então, a matéria-prima desse modelo, que tende a ser um modelo que ainda não é, mas, na minha opinião, tende a ser um modelo que prevaleça do ponto de vista de macro da economia nesse século, a matéria-prima são os dados, né? Então, como a gente tinha na economia industrial, a grande matéria-prima era o petróleo, por exemplo. Quem se lembra aqui, os mais velhos, a interferência da OPEP, né, que eram os produtores de petróleo, quando eles controlavam a oferta de petróleo e, com isso, eles controlavam o preço do petróleo, que impactava toda a economia. Hoje, a matéria-prima é dados. Isso significa o quê?
que existe uma vantagem competitiva das empresas que são grandes geradoras de dados. Não é à toa que nós temos as Big Techs. Qual é a grande vantagem das Big Techs? Elas têm tecnologia de ponta, mas a grande vantagem é que elas produzem internamente nas suas plataformas a matéria-prima do seu modelo de negócio, né? Então, quando a grande parte das empresas, que não são as empresas de tecnologia, elas não é aconselhável elas desenvolverem os sistemas, os algoritmos de inteligência artificial internamente, né? Elas vão buscar, como também o Helder e a Tânia já falaram, elas vão buscar nas empresas de tecnologia que já desenvolveram e têm disponibilidade. Mas isso não significa que diminui a importância da questão dos dados, né? Você vai identificar, através de profissional qualificado, qual é a solução apropriada para aquela sua pergunta de negócio, seu desafio de negócio, mas você tem que adaptar ao seu negócio. E você precisa de dados que tenham a ver com você. Se você simplesmente usar um sistema, um algoritmo de inteligência artificial, que, por exemplo, foi treinado com base de dados da China ou dos Estados Unidos, ou que não tem nada a ver com o seu negócio, vai comprometer a acurácia do resultado, totalmente. Então, se a gente pensar um pouco, quais são as empresas ou bancos, né, as instituições em geral, que têm grande quantidade de dados e de dados de qualidade? São pouquíssimas. A maior parte, porque a quantidade e a qualidade dos dados é correlação direto com a qualidade do resultado dos sistemas de inteligência artificial. Então, o que faz essas empresas e as instituições? Buscam comprar dados, adquirir dados, ou adquirir, se eles estão disponíveis gratuitamente, ou comprar, através do data brokers, dados, para tornar a sua base de dados mais robusta. Mas todos esses processos, assim, além de não serem simples, triviais, eles têm riscos. Porque você está usando dados que você não tem domínio sobre os dados, você está usando tecnologia que você não desenvolveu, né? Então, eu só queria alertar um pouco nesse sentido, né? Por que eu volto a dizer que, para mim, talvez a mensagem mais importante que eu queira dar é que o gestor usuário, né, o gestor tem que ter noção de como é que funciona essa tecnologia. Eu tive várias interações com grandes heads de várias áreas, de grandes empresas no Brasil, e usando inteligência artificial na sua área, por exemplo, no RH, é muito comum hoje, e o head do RH sem noção nem para fazer perguntas certas, ou as perguntas pertinentes para, por exemplo, a startup que está oferecendo aquela tecnologia para fazer a seleção de candidato, por exemplo, né? Então, tem que saber fazer, né? Parte dessas startups que também são ofertantes dessa tecnologia, também não desenvolvem a tecnologia, também usam a tecnologia, os sistemas, os algoritmos que foram desenvolvidos por empresas de tecnologia específicas para essa área. Então, tem uma cadeia, até você chegar, para você utilizar, passou por uma cadeia. Os sistemas mais complexos são desenvolvidos por várias equipes, às vezes são desenvolvidos por várias empresas diferentes, né? Então, para você identificar onde está o problema, eu volto a dizer, não é simples, mas você precisa fazer isso. Pelo menos você precisa ter uma noção o que você tem que questionar, né? Senão a gente vai estar operando, como se diz no mercado financeiro, operando no escuro, sem a menor noção dos riscos que está correndo, né? Eu tenho participado, talvez alguns de vocês saibam, está em curso, agora já passou pela Câmara, foi para o Senado e agora está na comissão de juristas do Senado a discussão sobre aprovar um marco regulatório de inteligência artificial para o Brasil. Esse processo, bom, não tem tempo agora, mas tem críticas imensas a esse processo no Brasil. Inclusive, eu não consigo entender por que da urgência, do ponto de vista da sociedade. Para vocês terem ideia, na Câmara, a primeira audiência pública foi em julho e já foi aprovado pelo plenário, votado no plenário em 29 de setembro. Né? Uma referência que nós temos na Comissão Europeia, começou o processo em 2018, 21 de abril do ano passado saiu a proposta de regulamentação e ela está em discussão e ainda vai ficar em discussão.
Mas, de qualquer jeito, alguma coisa, do ponto de vista geral, de arcabouço regulatório, ou pelo menos diretrizes, vai sair. E as instituições também precisam estar em compliance com essas diretrizes que vão sair, né? Então, tudo isso é um ambiente muito rápido de mudança e é isso, não é fácil, né? Eu, como pesquisadora, eu digo assim, não é fácil me atualizar. O tempo inteiro eu tenho que estar lendo, tenho que estar acompanhando, sai muita bobagem, né? Agora a inteligência artificial está na moda, então é impressionante a quantidade de bobagem que sai sobre a inteligência artificial. Não é fácil a gente fazer a curadoria, quem não é especialista, o que tem a ver, o que não tem a ver, né? Então, é isso, eu só deixo esse recado. Não tem outra saída. Temos que todos aprender como é que funciona a lógica dessa tecnologia, desses sistemas, para saber fazer as perguntas certas e nos preparar, porque ela tende a ser a tecnologia predominante nesse século. Muito obrigada. A gente vai falar de novo? Acho que não. Não, acho que você já Então, muito antecipou a minha obrigada. pergunta final. Eu queria deixar, só como a gente tem alguns minutinhos, então, para convidar o Éder e a Tânia para também complementarem essa questão aí da visão final de vocês, de como é que vocês pensam. A Dora já falou do marco, que é uma questão importante, né? Como é que vocês veem a implementação e os desafios daqui para frente? Bom, os desafios são muitos, mas as oportunidades são enormes. E nós patrocinamos um estudo, a Microsoft Brasil patrocinou um estudo com a Frontierview, que mostra que se nós utilizarmos no país inteligência artificial, fizermos a adoção de inteligência artificial na sua plenitude, nós podemos aumentar o crescimento do PIB em até 4 pontos percentuais. Por quê? Porque vai trazer competitividade, vai trazer redução de custos, vai trazer criação de novos serviços. Então, nós vamos ter um bolo de PIB muito maior do que a gente tem hoje. Então, é um caminho que, sim, a gente tem que perseguir, entendendo os riscos e mitigando-os. A gente não pode brecar o avanço da tecnologia. A inteligência artificial, ela existe para amplificar a engenhosidade humana. Eu gosto muito de usar essa frase. E, para isso, a gente precisa ter a consciência dos riscos e, para isso, a gente tem que trabalhar e defender o tema da ética, o uso ético da inteligência artificial. A Microsoft promove essas discussões, a gente promove para a construção de políticas públicas, a gente promove também na discussão com os nossos clientes e até na formação dos nossos profissionais, porque a gente acredita que os clientes só vão usar uma tecnologia que ela seja segura no ponto de vista de cibersegurança, que respeite a minha privacidade de dados, mas que eu confie na construção daquele algoritmo, que ele seja transparente para eu entender se há manipulação ou não, e a gente está vendo agora discussões nas eleições, como se manipula dados, como se cria fake news, e com a inteligência artificial você pode criar até algo fake com a minha voz e com o meu avatar físico falando algo que não tem nada a ver comigo. Então, existem, sim, riscos, mas se a gente construir tecnologia centrada no humano, e eu acho que esse é o que a gente não pode perder, isso que a gente não pode perder de perspectiva, e não é só o cliente, mas também o nosso colaborador, o humano no centro, entendendo as oportunidades que isso pode trazer, empoderando pessoas com deficiência a trabalhar com a sua plenitude, tendo uma performance tão boa quanto uma pessoa sem uma deficiência física. A gente pode trazer mais inclusão social e não exclusão, como aconteceu na Covid. Então, acho que tem muita coisa que a gente tem que trabalhar. E aí vem o lado, a chamada da responsabilidade de nós, empresas. Não podemos atribuir só ao setor público, mas o setor privado tem que estar engajado para a gente participar de debates, para a gente ter um olhar dentro das nossas empresas de como nós estamos fazendo o uso de toda essa tecnologia, como que a gente acelera, porque acelerar a adoção de tecnologia é acelerar o crescimento econômico do Brasil e acelerar as desigualdades, a redução das desigualdades no Brasil. Então, temos uma responsabilidade gigantesca como empresas nesse sentido e vamos trabalhar juntos e contem com a Microsoft na parceria dessa jornada, porque transformação digital e adoção de tecnologia, ela é uma jornada. Muito obrigada. Éder. Primeiro, eu queria agradecer de novo aqui, né, estar aqui no palco com vocês. Obrigado, pessoal, por toda a atenção aqui. E até para contribuir também nesse tópico, é assim, né? A gente sabe como o cliente, como o ser humano está interagindo com tecnologia. Nesse exato momento, se você olhar um Instagram, um novo o Meta agora, né, o antigo Facebook,
são algoritmos que tomam a decisão do que você está vendo e por que aquilo é atrativo para você ou não. Então a gente está rodeado por isso e às vezes não percebe, né? E isso tende a se exponencializar, já tem temas como vai acontecer aqui na FebraBan Tech de metaverso, que vão falar um pouco mais sobre essa relação imersiva, até como a Tânia bem comentou, já existem visões, né, do Unreal Engine, é um dos exemplos, né, que a gente vira o MetaHuman, você não sabe mais distinguir se aquilo é uma foto ou uma pessoa. Então, assim, a gente vai entrar nesse tipo de interação. Os mais jovens, quem tem filhos sabe, para eles, tanto faz, na verdade, né? A interação do amiguinho dentro de um jogo X versus uma pessoa física, ok, os dois são amigos. Então, o ser humano ele vai começar a interagir mais com isso. E é necessário que a gente tenha essa qualidade ética, que a gente olhe para isso com carinho, que a gente saiba os potenciais do black box, como a Dora comentou. A gente tem que tomar cuidado com isso e que a gente entenda que veio para nos ajudar, para potencializar a nossa capacidade, né, de fazer um mundo melhor, de melhorar nossas habilidades, de melhorar nossas empresas, de ajudar nossos colaboradores e, consequentemente, dar uma melhor experiência para os nossos clientes. Acho que essa é a mensagem aqui de um tema que é bem hype mesmo, né? O pessoal fala muito, mas a questão é, ele já existe há muito tempo, ele veio com mais exponencialidade agora e ele vai ganhar mais tração ao longo do tempo. E a gente precisa aqui, como líderes do setor privado, ter esse carinho e essa visão política de como a gente usa isso em prol da sociedade. Muito bem, muito produtivo o nosso debate. Eu quero agradecer a Tânia, ao Éder, a Dora, agradecer a todos vocês aqui que estão nos prestigiando nessa arena, dizer que a gente vai fazer um breve intervalo, mas agradecer também, em nome da FebraBan Tech, a presença de vocês e dizer que nós voltamos já, às 14h15, nessa arena aqui, com um novo painel. Até já, gente!